Olá! A meio do caminho entre Tel Aviv e Haifá, ao longo da costa do Mediterrâneo, encontram-se as ruínas de Cesareia. Construída no ano de 20 a.C. por Herodes o Grande, a cidade, em tempos, foi um porto de primeira classe. Durante quase 600 anos, Cesareia foi a capital daquilo a que os romanos chamavam a província Judéia. No tempo de Jesus, Pôncio Pilatos governava a partir desta cidade, em nome de Roma. Filipe, o diácono, ministrou aqui, descrito em Atos 8:40. E Pedro pregou ao centurião Cornélio, descrito em Atos 10, na mesma cidade. Paulo foi aqui feito prisioneiro, descrito em Atos 26. Fragmentos do que outrora foram belas estátuas, tais como trechos e partes de grandes monumentos romanos, comprovam que a cidade ostentava abundantes trabalhos artísticos do período romano. Cesareia de Filipe, na costa daquele mar maravilhoso, o mar Mediterrâneo, era uma cidade poderosa, feita sob os moldes da cidade romana. Os seus caminhos, a sua arquitetura, a presença de pontos que descreviam, identificavam essa cidade como romana, tudo estava presente ali. Os banhos romanos, os aquedutos que traziam água para esse lugar que era um deserto. O teatro, o anfiteatro, o palácio do governador e também, ela era tão completa que ela tinha também aquele estádio, como se fosse um estádio, onde existia a pista para as corridas de bigas, de quadrigas, também muito comuns. Nessa cidade se passa uma das parábolas mais lindas que a gente conhece de Jesus. É o seu encontro com o moço rico. Nós conhecemos a parábola como a parábola do moço rico. Amélia Rodrigues amplia nosso ponto de vista, nossa visão, trazendo-nos mais dados do plano espiritual, das bibliotecas, dos lugares em que ela pode acessar e gentilmente, caridosamente, trazer notícias que ampliam nossa compreensão, nosso conhecimento. Então, nessa Cesareia, que ainda carrega, ainda mostra o seu poder, mesmo tendo só ruínas hoje em dia, é possível, numa visita àquele lugar, é possível de dimensionar a grandeza, a ostentação, a riqueza e a importância daquele lugar nos tempos de Jesus. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, conta amplia nosso ponto de vista a respeito da parábola do moço rico. A parábola do moço rico está descrita em Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 23, e diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem,
e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Nós sempre entendemos essa parábola olhando para a questão das riquezas. Quem tem muitas coisas se apega às coisas, tem dificuldade de se desapegar das coisas para se entregar ao Espírito, ao benefício do desenvolvimento espiritual, à prática da humildade e da simplicidade. Sempre olhamos para a parábola no ponto de vista de riqueza, tanto que nós chamamos ela de parábola do moço rico, mostrando para a gente a importância do desapego, que não significa desapego no sentido de viver alienado, isolado, mas no sentido de não priorizar, não depender, não se identificar com a riqueza, não se achar melhor porque é rico, não deixar que as coisas da terra atrapalhem nosso desenvolvimento espiritual. Ter consciência de que a terra é passagem do espírito pela matéria, não é a verdadeira morada do espírito na carne. Mas Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela nos traz ela nos amplia o ponto de vista. Ela conta um pouquinho dos bastidores, ela mostra um pouquinho mais desse caráter desse jovem. E é uma história linda que eu vou tentar contar para vocês. Então ela diz que esse jovem, na verdade, não é que o ponto principal fosse um apego às coisas da matéria, no sentido de ser uma pessoa materialista, no sentido de não consigo viver sem o ouro. Não era isso. Ele era identificado com a vida na terra. Ele era identificado com o que era ter poder na terra. Ele não estava ainda naquele momento preparado para entender que tudo isso é passageiro, que os verdadeiros valores não estão no quanto você impressiona as pessoas na terra, quanto de dinheiro, quanto de poder, quanto de influência, quantos aplausos. Ele ainda estava perto dessa visão, ele ainda achava que era isso que impressionava, era isso que era importante. Então esse moço, que tinha assim um lado já espiritualizado, tanto que ele pratica as leis, e veja que Jesus concorda. Jesus lia a alma humana. Quando Jesus descreve para ele os mandamentos e ele fala, eu já faço, Jesus poderia ter falado, não faz não, meu filho, porque eu estou vendo aqui sua alma, não é bem assim a história. E Jesus concorda, porque ele já fazia, ou seja, ele já tinha um olhar que se importava com Deus, com a religião. Ele tinha um lado dele almejando, que é o lado do espírito. É o self na linguagem junguiana, na linguagem da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Um lado dele profundo já sabia que esse era o verdadeiro caminho. Mas ele ainda estava se importando com as coisas daqui. Fazer justiça, onde já se viu. E esse fazer justiça dele era o seguinte: Cesareia, antes de ser dominada pelos romanos e de ter essa aparência romana, ela já era uma cidade influente, ela já era um porto importantíssimo. E ele era morador dali. E ele era influência naquele lugar. Então, quando chega Roma, os romanos, e dominam a cidade, ele tinha ficado com isso engasgado. Ele não tinha admitido, como assim? Nós nascemos aqui, nós fizemos essa cidade ser grande, nosso porto é influente, nossa cidade... E alguém chega e pega tudo para ele e nos submete? Então esse senso de injustiça, de indignação era que o atormentava. Ele não estava pronto para aceitar. Deixa, isso é passageiro, não. Eu vou reivindicar, eu vou ter direito. Onde já se viu, eles não podem fazer isso. Então ele estava tomado por essa energia de vingança, de justiça. E existia uma festa que era feita naquele lugar das corridas das bigas e quadrigas,
nesse estádio enorme, em que se comemorava uma vez por ano, se tinha uma festa comemorativa e se permitia que essas disputas de cavalos, elas eram feitas independente de classe, de origem. Todo mundo era igual. Inclusive o comandante romano participava. Então, esse moço rico da parábola teve essa ideia. Eu vou mostrar quem é o melhor. Pelo menos ali eu posso. Eu não vou ser preso, eu não vou ser condenado. Ali se pode. Então, ele se preparou por mais de ano. Ele comprou melhores cavalos, ele treinou, ele pessoalmente ia dirigir a quadriga. Ele se preparou, ele treinou, ele preparou a força, enfim. Era o momento da glória dele. Eu vou deixar para trás. Ele diz que ele é um general romano, um comandante poderoso, e eu vou vencer ele na corrida. E aí eu quero ver ele dizer, você não é o maior de todos? Pois você perdeu de mim. E era esse o plano da vingança dele. Bom, quando ele encontra Jesus, quando Jesus passa por ali, o outro lado dele, que era esse lado que queria a espiritualidade, o valor mais significativo, o propósito de vida, foi o encontro. Ele tinha olhos de reconhecer Jesus, porque Jesus passou por muitos lugares e muita gente nem viu. Outras pessoas acharam bobagem e muitos perseguiram e falaram mal. Ele tinha um coração já aberto, ele já tinha consciência e ele vai procurar Jesus. E ele queria de fato. E ele seguiria Jesus, Amélia Rodrigues disse. Só que na cabeça dele, ele pensou assim, poxa, Jesus está indo embora hoje. A tal da corrida é amanhã. Se eu seguir Jesus agora, eu vou ter que abrir mão do meu plano de vingança. Eu vou ter que abrir mão de provar para esse comandante que nós aqui, o povo nativo, é melhor do que eles. Então ele pensou, eu vou fazer o seguinte, eu venço amanhã essa corrida, porque eu vou vencer, e pego Jesus, porque Jesus caminhava, né? Jesus ia caminhando de lugar em lugar. Pego um dos meus cavalos poderosos e sigo, alcanço Jesus, e a partir dali eu sigo esse mestre. Ele tinha a intenção de fazer isso, mas ele só queria dar uma vingadinha antes. Pensa se combina isso. Não combina. Então, o encontro que a Amélia Rodrigues mostra pra gente, e que é interessante da gente tomar consciência, é uma distinção entre uma postura mais materialista, no sentido de tomar decisões com base nas coisas daqui, e uma postura mais espiritualista, que é decidir o seu futuro a partir do espírito, a partir do ponto de vista espiritual. Esse moço, ele já ajudava as pessoas, ele era um bom rapaz, ele era justo, ele praticava os mandamentos. Então, quando Jesus para ele falou, vai e seja justo, seja honesto, honre, não mate, não roube, ele falou, eu já faço isso, e ele já fazia. Ele já tinha uma postura de fazer. Então, o que eu estou chamando aqui dessa caridade fazer, ele já tinha. Ele não era injusto, ele ajudava, ele honrava, ele respeitava. Ele tinha o fazer já internalizado, ele já tinha uma prática boa de comportamento. Só que ele já estava num patamar de dar uma aprofundada em termos espirituais, ou de dar um passo a mais na escala evolutiva. Além de fazer, ele já poderia ser, ele poderia melhorar o ser, ou seja, ele aprimorar suas virtudes, acompanhando Jesus, que era isso que ele faria. E ele já estava pronto. Jesus falou, vem e me segue, vem e me segue. Jesus também não falou isso para qualquer pessoa. Tanto que tem aquela discussão dos filhos, que a mãe fala assim, põe meus filhos para sentar ao seu lado. E ele fala, não sou eu quem decide. Jesus não era alguém que ia falando, porque ele sabia que nem todo mundo estava em condição de seguir os passos dele. Nem todo mundo tinha competência espiritual, tamanho espiritual, virtude suficiente para passar pelo que ele, o ser cristão, conduziria. Mas ele fala, vem e me segue, vem comigo.
Jesus estava vendo o que viria depois. Óbvio que Jesus sabia dos planos dele. Óbvio que Jesus sabia que ele queria ir lá se vingar e vencer uma corrida para poder falar, viu? Tá vendo? Você não é tudo isso, não. E Jesus queria dizer para ele, não precisa disso. Vem ser cristão. Vem ser amor. Porque fazer você já faz. Você não rouba, você não mata, você respeita, você ajuda, você já faz. Agora vamos trabalhar um pouco na reforma íntima. Vamos ampliar um pouco suas virtudes, saber perdoar, não querer se vingar, ser humilde. E esse passo naquela noite ele não estava pronto para dar. Então ele baixa os olhos e vai porque ele queria executar o seu plano. E Jesus segue, sai da cidade. No dia seguinte, ele se prepara, coração palpitando, tremendo, porque era o momento que ele ia trazer dignidade ao seu povo. E a corrida de quadrigas começa e ele estava tão diferenciado dos outros que em fração de segundos, em fração de minutos, em alguns segundos, ele já estava muito à frente de todos os outros, inclusive do grande comandante romano. E ele nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Super focado, dando toda a sua energia. Todas as outras quadrigas lá atrás. E ele no final daquela reta imensa, ele sofre um acidente. Havia uma pedra, a roda enrosca, a quadriga se desequilibra e tomba. Os cavalos tombam por cima dele. E ele naquele momento, que foi de novo uma fração de segundo, mas para ele é como se o mundo, o tempo tivesse parado. E Amélia Rodrigues descreve de um jeito que arrepia e arranca lágrimas da gente. Amélia Rodrigues diz que naquele instante, quando parece que o tempo para, ele vê uma grande luz envolvida em névoa se formar à sua frente. E do meio dessa luz e dessa névoa surge uma figura. Era a figura de Jesus. E Jesus estende a mão e diz, agora já é tempo, vem e segue-me. E esse jovem, então, se desprendendo do corpo, estende as mãos, aceita finalmente o convite de Jesus e vem seguir o Mestre para ser cristão. Para aprender que a caridade e o amor não deve ser apenas praticado como se fosse uma lista de tarefas que a gente precisa se desincumbir, como se fosse apenas compromissos que a gente assume do que precisa fazer, entregar cestas básicas aqui, participar da campanha do agasalho lá, oferecer um tanto de palestras, fazer. Jesus vem mostrar para ele que existe um pouco mais de profundidade à disposição daquele que já pratica a caridade fazer. Existe um momento de crise. Joana de Ângeles fala a respeito da crise como grandes momentos evolutivos de tomada de consciência. Quando parece que uma ficha cai, a chave vira e num determinado momento a gente olha para a vida e enxerga tudo diferente. Aquilo que fazia sentido já não faz mais, aquilo que satisfazia já não satisfaz mais. E algo em nós pede profundidade, ascendência, amplitude. Esse jovem estava já sentindo isso. Não deu conta de aceitar esse convite pelo seu livre-arbítrio. Não estava ainda naquele instante do encontro presencial com o Mestre, pronto para poder livremente abrir mão dos seus planos de vingança, da sua fortuna e do seu poder. Não estava. Mas naquele momento em que ele percebe a transitoriedade das coisas, todo um plano jogado fora simplesmente porque teve um acidente no percurso. Mas esse acidente foi a coisa mais importante que aconteceu para aquele espírito. Ele desperta em espírito e aí ele sente o que realmente importa.
e ele não pensa em mais nada. Ele só se entrega ao Mestre. E desde então, Amélia Rodrigues diz que ele não deixou de ser um dos seguidores próximos de Jesus, dos seus trabalhadores, do exemplo de verdadeiro cristão. Se converteu realmente no momento da sua queda para os olhos da terra. Entendeu que precisava desenvolver o ser, que era mais importante do que aquele que sabia fazer muitas coisas. Sabia administrar, sabia se preparar, sabia competir, sabia aumentar as riquezas, sabia mostrar o seu poder. Todas as atividades da terra, ele abre mão de tudo isso e vai se entregar em espírito a Jesus. Vai trabalhar agora na competição interna, em que eu quero superar a mim mesma, as minhas sombras, as minhas fragilidades, as minhas incompetências. Quero vencer as minhas paixões, as minhas más tendências. Quero ser o cristão para os meus irmãos, perdoando, tendo paciência, tolerando e não sendo um vingador, um justiceiro. O Moço Rico inaugura então para a sua vida essa nova trajetória, que é a trajetória do ser. E Amélia Rodrigues nos narra lindamente no seu livro Primícias do Reino. Antes esse jovem falava: que bem farei, que bem farei. Como se ele falasse: me dá uma tarefa aí, Jesus. O que eu preciso ainda fazer? E Jesus chama ele, né? Não, dá-me a ti próprio, e eu te lhe oferecerei aventura sem limite. Chega de fazer. Dá-me a ti, entrega a sua alma, deixa eu entrar no seu ser, deixa eu levar luz, deixa eu mostrar o amor que já existe em você. Deixa eu te conduzir para encontrar a centelha divina. Vamos fazer agora da terra de si mesmo um lugar de trabalho, de semeadura, de plantação e de colheita. Vamos cuidar agora do seu espírito para que ele alcance outros patamares de consciência, de caráter, de virtudes. Então Jesus, naquele momento, ele tem mais um trabalhador da sua seara, não um cumpridor de leis, mas alguém que veio aprender a ser verdadeiramente cristão. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela nos alerta a respeito dessa diferença de conduta. Muitas vezes nós somos religiosíssimos, mas somos esses religiosos identificados com a matéria, que fica contando quantas palestras fez, quantas cestas básicas entregou, como se a gente estivesse fazendo um curso ou como se a gente estivesse batendo metas. Vamos bater metas de um monte de caridade aqui para ver se a gente alcança o céu. Não adianta, não dá para alcançar o céu se o ser não combinar com o céu. Não adianta eu fazer um monte de coisas aqui para ganhar bônus hora, se a hora que eu chego lá o meu espírito não tem o mesmo nível de vibração do ambiente. O objetivo do fazer caridade na terra é que ao fazer a caridade na terra, a gente transforma o ser. Quando eu estendo a mão para alguém que está necessitando, os meus olhos mergulham nos olhos daquele que necessita. E eu aprendo com aquela dor. Eu aprendo em mim a humildade de pedir, mesmo que eu esteja hoje na posição de quem oferece. Ao estender a mão para ajudar alguém, eu cresço em espírito. Essa é a finalidade da caridade. Senão eu poderia passar por alguém e arremessar. O que você precisa daí? De roupa, é remédio, é comida, Que valor teria essa oferta feita desse jeito? Não adianta bater meta aqui de ver quantos quilos de arroz eu fiz. Às vezes alguém que nem fez arroz conseguiu ser significativo na vida de alguém muito mais do que alguém que fez. Mas não se transformou em espírito ao fazer.
A caridade fazer é importante porque tem muitas barrigas vazias, muitas pessoas com necessidades ainda básicas, mas não é ela que garante a transformação do ser. Ela é convite, mas eu só vou me transformar se eu mergulhar na experiência de corpo e alma. Se for só o corpo presente para distribuir coisas, é só alguma coisa que eu joguei ali. Mas se eu for junto para empatizar com as pessoas, para me misturar com as dores, para oferecer também uma palavra, um olhar, um carinho, um abraço, aí eu cresço no processo. Então nós aprendemos com essa parábola, não é a riqueza que me impede de alcançar o reino de Deus, é a identificação achando que ela é o que verdadeiramente importa, ela é o fim da história, não é? O que verdadeiramente importa é o meu ser com relação às coisas do mundo. As coisas do mundo por si só não têm valor. O que eu faço com elas é que atribui valor positivo ou negativo. Eu posso pegar coisas lindas da terra e transformá-las em coisas feias, se eu usar como arma, por exemplo. E eu posso usar coisas que para a terra não têm valor e transformá-las em algo sublime se eu, na minha relação, fizer o bem a partir delas. Então nós sabemos, porque o Livro dos Espíritos nos ensina, que muitas pessoas que enfrentam a pobreza hoje é porque foram ricos no passado. E se não souberem enfrentar a pobreza, nem assim alcançarão o céu. Se revoltarem, se sentirem injustiçados, não aprenderam a lição. E muitos que vêm rico, vêm justamente para se testarem se dessa vez vão dar conta da riqueza. E podem se atropelar de novo e se atrapalhar, ou podem dar um bom fim à sua riqueza e crescerem no processo. Não basta a gente dizer que as coisas daqui vão me garantir, não me garantem nada. Eu é que me garanto pela forma como eu me relaciono com as coisas da terra. Isso sim. Então, no livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles diz: o indivíduo necessita de um comportamento rico de religiosidade, isto é, de convicção interior, não de uma religião formal que muitas vezes o entorpece, na ritualística ou na presunção de ser eleito em detrimento dos outros. Então é muito forte isso que Joana nos traz. Não basta eu dizer, eu pertenço ao templo, à religião, à igreja, eu pertenço ao centro espírita fulano de tal, ocupo o cargo de X, sou responsável pela distribuição de não sei quantas cestas básicas, seja lá o que for. Isso pode não significar nada para o meu espírito se eu não fizer o que ela está dizendo, essa convicção interior. Se eu não levar o meu íntimo junto na tarefa que eu executo, nada mais do que ego querendo aparecer, nada mais do que identidade material querendo provar que é melhor do que os outros, né? Em detrimento dos outros. O apóstolo Paulo também é pra gente um exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele começa primeiro como Saulo e ele tinha tarefas enormes a benefício de Deus. O apóstolo, o doutor da lei Saulo, ele dedicou a vida dele à religião. Era o máximo representante lá do sinédrio, daquele templo. E a vida dele era sair para acabar com aqueles que ele achava que eram revolucionários que estavam atrapalhando a religião. E ele perseguia os cristãos. E ele apedreja, aceita que se apedreje, condenando Estevão à morte. E ele foi responsável por muitos sofrimentos. Ele acreditou que ele estava fazendo o bem em nome da religião. Se ele tivesse olhado lá dentro, prestado atenção nessa convicção interior, ele falaria: gente, mas que raio de religião é essa? Que raio de Deus é esse que me põe a serviço de matança? Não faz sentido. Mas ele estava focado no fora. Ele achou que ele estava organizando a casa de Deus. Deus, fica tranquilo aí, senta no trono, que eu vou limpar o lixo e vou matar todo mundo. Mas que visão pequena, religiosamente pequena.
Se lá no fundo ele conversasse com ele, ele perceberia, não faz sentido isso. Como que alguém que luta pelo bem pode associar a morte como bem, tirar a vida de alguém ainda torturando? Ele precisou ter uma crise, ele precisou ter um choque, ele precisou levar um susto quando ele leva aquele tombo do cavalo e a sua vista fica cega e ele vê aquela figura de Jesus dizendo: o que você quer de mim? Por que você me persegue, Saulo? Que era Jesus. Ele não precisou mais nada, aquela presença, aquele olhar. E eu fiquei imaginando, porque quando a gente lê Paulo e Estevão, a forma como Emmanuel descreve o olhar de Jesus, ele não resistiu. O olhar de Jesus fez a conversão no momento. Lógico que esse espírito já estava pronto para, né? Não é qualquer espírito. Saulo já estava na condição de ser chamado pelo Cristo. Então Cristo também, como o moço rico deixou as suas vinganças e se entregou a Jesus, Saulo deixa também as suas vinganças. Saulo deixa aquele ponto de vista dele de fazedor do bem, achando que matar cristãos era fazer o bem para Deus. E ele se entrega a Jesus para daí ser cristão. Já não tinha mais poder, já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais título, já não tinha mais nem roupa de sociedade alta. Se torna um daqueles simples do caminho, daqueles humildes servidores e vai trabalhar o seu ser, vai trabalhar a sua alma, vai dominar a si, vai cuidar de si, vai aplicar a lei para si, não correndo atrás dos outros, apontando quem não merece viver, perseguindo, matando, projetando. Ele passa a cuidar de si mesmo e ele nos mostra isso nas suas escritas. Por muito tempo, logo no começo, quando ele sai para ser um discípulo de Jesus, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É como se ele estivesse dizendo: não é fácil ser cristão, fazer as coisas, né? Distribuir o bem, dar conselho para os outros, fazer palestra, fazer, isso eu até consigo, mas na hora do ser é difícil. Aí eu acabo de fazer uma palestra do perdão e não consigo perdoar aqui. Acabei de falar que é isso que se faz e não consigo aplicar. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu disse que não deve ser feito, eu vou lá e faço. Então, Paulo, no início da sua trajetória cristã, nos mostra seus embates internos. Então, é ele se analisando. Ele não estava só falando lá: precisa fazer isso, você para de fazer aquilo. Ele estava olhando para ele: o que você está fazendo, Paulo? Como é que você vai falar do Cristo se você não consegue aplicar aquilo que você fala? Como é que eu digo para as pessoas fazerem, a hora que eu vou fazer, eu não faço o bem que eu quero fazer? E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço? Eu não posso ser assim se eu quiser levar a mensagem do Cristo. Eu preciso ser cristão e não só fazer caridade, fazer religião. Eu preciso ser a religião. Eu sou a amostra, por isso que Jesus é o maior. Que ele veio exemplificar. Jesus era luz, amor. A hora que ele abria a boca, era amor que saía. O olhar dele era de amor. O coração dele era de amor. Tudo que ele falava, sentia, vivia, fazia, era amor em expressão. E Paulo diz: eu preciso chegar nesse lugar, como é que eu faço? E ele mesmo explica: é o espinho que habita em mim, é o pecado que habita em mim. É ele que me atrapalha ainda. Então eu preciso trabalhar o interno. Eu preciso trabalhar os meus acertos, porque pecado é errar o alvo. Então, o contrário de pecado é o acerto. Eu preciso trabalhar em mim, eu preciso saber acertar, praticar, ser. Então, Paulo faz essa autoanálise. Passa uma vida inteira tentando se modificar. E lá no final da sua jornada, um pouco antes de entregar-se em martírio pelo cristianismo, ele fala: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele atingiu aquele estado crístico. Ele já, aí sim, eu sou
no sentido de internalizei aquilo que antes eu mandava fazer. Aquilo que antes eu praticava fora, agora pode ser analisado dentro de mim, na minha alma, espontaneamente. Não faço caridade como quem tem uma lista de coisas para fazer para conquistar espaço no nosso lar. Pouco me importa onde que eu vou chegar. Me importa é sentir que eu dedico minha vida para amenizar as dores, para estender as mãos, para empatizar com os que são diferentes, praticando, vivendo, sendo verdadeiramente cristão. E nessas crises, que são as responsáveis por essas tomadas de consciência, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, nos diz: a crise existencial é uma forma de ruptura com o passado, com alguns desses substratos propiciando novos investimentos da inteligência e da emoção, a fim de surgirem outros patamares de apoio para as conquistas mais complexas da harmonia, que pressupõe equilíbrio, estabilidade e realização pessoal. Então, Joana está nos lembrando que é por meio de chacoalhões, de sustos, que equivalem a doenças, problemas financeiros, perdas, dificuldades, dúvidas, obstáculos, ofensas, todas essas situações que nos atormentam, que nos perturbam, que nos geram ansiedade, medo, aflição, as aflições do mundo nada mais são do que chacoalhões que a gente leva para nos pôr em crise, porque é a crise que vai fazer com que a gente tenha a chance de pensar fora da caixa, de analisar o que a gente estava deixando passar, de procurar meios que a gente ainda não tinha cogitado, porque a gente sabe que quando as coisas estão todas muito bem, a gente não muda. Isso está funcionando, está sobrando, sabe, eu fico confortável. Eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho lazer, eu tenho relacionamentos bons. O que eu quero mais? Nada. Eu continuo. O tempo vai passando e eu não cresço, eu não mudo. Não preciso mudar, tá tudo bem. Mas aí uma coisa dá errado. Aí eu tenho que me virar, usar a minha criatividade, minha inteligência, pedir, chamar por Deus. Aí eu me amplio em termos de consciência, eu me desenvolvo, eu me fortaleço espiritualmente. Ufa, cresci mais um pouco. A gente ainda cresce muito mais com dores, sofrimentos e problemas do que simplesmente espontaneamente pelo uso do livre-arbítrio. Então, as crises, ela diz, até o verbete crise, quando a gente vai analisar, o prefixo crir ou quir, das antigas línguas, elas querem dizer purificação. Sabe a crisálida, que é a etapa da metamorfose da lagarta que vai se tornar borboleta? A purificação, a transformação, esse período do meio, ela fica onde? Numa crisálida, na forma de crisálida, que é aquela cápsula, né? Que ela fica dentro esperando a transformação acontecer, a metamorfose acontecer para ela sair borboleta. Então, aquilo que a gente acha que é, estou pagando, né? A gente adora essas expressões pesadas, estou pagando o meu passado. Não, você está na crisálida, passando por uma turbulência, por uma metamorfose, por uma transformação que vai te purificar. Então, a dor, o sofrimento, a perda, as dificuldades, as aflições, elas não são chacoalhões. É o Saulo caindo do cavalo para despertar. É o moço o moço rico que cai na quadriga para acordar para Jesus. Se a gente não tiver esses chacoalhões da vida, a gente não aprende, a gente não se desenvolve. A própria questão do Livro dos Espíritos 132, quando Kardec investiga a finalidade da reencarnação, o que a gente veio fazer aqui, afinal de contas, para que serve a nossa vida aqui, os espíritos falam que o objetivo principal é o aperfeiçoamento, é a busca da perfeição, é a autoiluminação, é a evolução espiritual. A gente não vem aqui com uma listinha do que a gente tem que fazer.
A gente pode até vir com essa lista e ela vai nos ajudar a ser. Eu vou fazer isso para ser tal coisa. Agora eu vou fazer isso daqui para ser tal coisa. Eu uso isso como laboratório para modificar o meu ser. Eu não venho aqui porque Deus me mandou como enviada para ajudar as pessoas que não têm dinheiro, que não têm inteligência e eu vou fazer. Não. Eu sou a doente da história. E Deus permite que eu me cure ajudando o outro. Mas se eu ajudar o outro sem me levar no processo, como quem está aqui distante, eu estou só dando, fazendo, mas eu não aproveito para mexer com o meu mundo íntimo, eu estou não entendendo a lição e não tirando proveito da oportunidade. Jesus não tinha nada para fazer na terra para si próprio. Ele sim. Ele veio pelos outros, ele veio pelo amor que ele tem pela humanidade para mostrar para a humanidade como se vive de acordo com as leis divinas. Nós não, a gente vem para a Terra porque a gente precisa da Terra. Jesus não precisava da Terra, a gente precisa da Terra. Então a gente não vem aqui como seres especiais, entregadores de cesta básica, de campanhas de não sei das quantas, não. A gente vem para se purificar. E a gente pode se purificar ajudando, trabalhando, ocupando tarefas. Mas é importante que a gente traga a si no processo. Então, voltando lá para o moço rico, que farei? Ele pergunta. Jesus responde, se você está falando sobre o que tem que fazer, to-do list, lista do que fazer, eu te falo. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ele fala, já faço. E aí Jesus fala, dá-me a ti. É como se ele falasse, bom, primeira parte é fazer. Já tá fazendo? Já tá conseguindo fazer? Tá. Agora dá-me a ti. Mergulha você. Você estava fazendo olhando para os outros, eu vou mostrar para esse comandante, eu vou dar dignidade para o povo, ir lá fora. Dá-me a ti. Agora desliga um pouco as ocupações lá fora e mergulha para dentro. E ele fala, amanhã, hoje não vai dar. E amanhã ele foi, só que ele já foi em espírito porque o corpo ficou aqui, vítima daquele acidente. Então, nesse dia tão especial, quando a gente evoca Jesus, quando a gente mais proximamente traz a figura do Mestre querido, eu deixo aqui essa mensagem, porque para a gente de verdade honrar a vinda dele, é preciso que a gente faça o que o moço rico não fez. Que a gente se identifique das coisas daqui e que a gente ofereça nosso ser a ele. Que a gente aceite o convite de Jesus, dá-me a ti, e a gente se entregue. Eu me entrego, Jesus. Que as coisas que o meu ego deseja, as expectativas materiais, não me atrapalhem no caminho do autoaperfeiçoamento, em direção à luz, em direção a Deus, ao amor. E trazendo de novo Paulo nessa linda carta poética e escrita do fundo da sua alma, que a gente possa também emprestar esse sentimento. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Seria só tarefas que eu cumpri, que têm a sua serventia, mas eu não usaria da oportunidade para tirar proveito espiritual, para crescer, para me iluminar no caminho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Honrar o Cristo é se comprometer em trabalhar com o próprio caráter, com os próprios vícios, iluminando-os para que se tornem virtudes, superando nossos egoísmo, vingança, indignação, para que a gente sinta realmente Jesus sendo conosco, para que a gente não esqueça Jesus pelo caminho, para que a gente de fato aproveite esse exemplo e esse guia da humanidade.
Não posso esperar, disse Jesus ao moço rico. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aceite o convite de Jesus. Dê a mão para Ele e siga-o hoje. Não há mais tempo a perder. Um Natal abençoado. Que Jesus acolha todos vocês, a sua família, e derrame um bálsamo de luz sobre o seu lar, hoje e sempre. Feliz Natal!